Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 6 de março de 2025. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo, deixa eu ver aqui o número dele, acho que é o capítulo 15, se eu não estou enganada. Sim, o capítulo 15, psicofonia. Eu botei um papelzinho aqui, mas é que ele dobrou. Capítulo 15, psicofonia, e nós estamos no capítulo 15 estudando aquela nota, psicografia, né? É a nota psicografia. É o oitavo parágrafo, porque nós temos aqui o item 11 e no item 1. No final do item 11, tem assim, nota psicografia. E nessa nota psicografia é o oitavo parágrafo. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, o nosso Mestre Jesus, agradecendo ao Senhor tudo que temos recebido, pedindo ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie na nossa caminhada, para que possamos continuar, né, seguindo em frente, buscando o Evangelho do Senhor, que é a nossa bússola. E é justamente com esse Evangelho que nós vamos conseguir vencer todos esses obstáculos. E assim, Senhor, envolvidos pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Então, vamos começar o nosso estudo aqui, capítulo 15, Psicofonia. Diz ele assim: realmente, é esse o quadro. Eu vou ler o trechinho que está em cima disso, que é só para a gente ter uma ideia do que ele estava falando, né? Porque nesse quadrinho em cima é um texto, até está com letras miúdas, né? De um estudioso chamado Fodor, e ele diz assim: é a modalidade mais comum de mediunidade. Ele está falando da psicografia. Então, aqui ele está falando da psicografia. Quem quiser escrever aí, ó, quando ele diz é a modalidade, puxa uma setinha para cima e escreve psicografia. Mais comum de mediunidade, fonte de inúmeros casos de autoilusão. Então, a psicografia é a mediunidade mais comum que tem. É a mais comum. E também é aquela que é mais passível de mistificação, né? De mistificação. Por isso ele diz, fonte de inúmeros casos de autoilusão. Mas também, ao mesmo tempo, é um dos mais elevados e preciosos dons espirituais. De vez que, se essa psicografia for confiável, quer dizer, se esse intercâmbio, né, que vai resultar da psicografia for confiável, abre-se um canal direto de comunicação com a finalidade de obter-se ensinamentos do além. Por quê? Através da psicografia. Se você tem um médio de confiança, se você tem um espírito de confiança que está enviando mensagens, essas mensagens que esse espírito está mandando para a gente vai trazer para cada um de nós inúmeros ensinamentos. Olha aí as obras de André Luiz. Quantos ensinamentos? As obras de Emmanuel, quantos ensinamentos? As obras de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles, e muitos outros, né? E muitos outros. Então, quando você tem um médio de confiança, um espírito de confiança, olha que oportunidade maravilhosa nós temos de receber o que tem de melhor no plano espiritual. Mas, ao mesmo tempo,
é também uma mediunidade, onde algumas, como ele diz aqui, ó, algumas ilusões, né, se fazem. Por quê? Porque muitos espíritos aproveitam que o médium não é lá muito estudioso para mandar, né, seus palpites, as besteiras, né, as coisas que ele acredita, que ele sabe que não é bom, mas que ele quer jogar para a gente. Quer dizer, na realidade, cabe a nós fazer a crítica. Porque os espíritos estão lá. Eles podem se comunicar sim, se encontrarem um médium que abrir a porta para ele, eles se comunicam. Mas nós temos a responsabilidade de fazer análise de tudo que vem dos espíritos. Kardec chama atenção para isso. Ele diz: nós, os espíritas, têm a obrigação de analisar, à luz da razão, à luz da doutrina, não chega do mundo espiritual. Não importa o nome que assine. E como a gente sempre fala, né? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. O evangelista, não é no evangelho dele, é na primeira carta, capítulo 4, versículo 1. O que ele diz? Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos. Isso há 2000 anos atrás. João disse para a gente, caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai que os espíritos são de Deus. Quer dizer, como provar? Analisando o texto dele. Se você achar que o texto dele está tudo certinho, é um bom espírito. Se você achar que o texto dele é falso, não dê ouvidos a ele. Então, esse aviso já vem para a gente, ó, há 2000 anos. E ainda tem gente que tudo que vem dos espíritos, a pessoa se joga de joelho no chão e diz: Aleluia, irmão. É um grande tolo, se for enganado, porque não vai ter desculpa de dizer, não, mas é do espírito. Mas há 2000 anos, João diz que ó, não é bem assim, não, hein? Aqui no plano espiritual também tem gente suspeita. Quando ele diz, caríssimo, não acreditei em todos os espíritos, João está querendo dizer o quê? Que lá no plano espiritual, entre eles, também tem muita gente suspeita. Porque se não fosse assim, ele diria, podem aceitar tudo que vem do plano espiritual. Mas como ele sabia que tem muita gente como a gente, ele disse, eu só não acredito. É bom não acreditar em tudo que vem dos mas provar que eles são de Deus. O que é provar? É fazer o que o Kardec mandou a gente fazer, analisar as comunicações. Analisa as comunicações. Aí diz assim, a responsabilidade é de vocês. Porque vocês já têm bastante conteúdo, né, para saber o que é certo e o que não é certo. E a gente vai dizer que não tem? Então, agora que nós vamos entrar na nossa aula de hoje. Realmente é esse o quadro. O quadro é isso que nós comentamos agora. O quadro é esse. Analise, pesquise tudo que vem do mundo espiritual. Não acrediteis em todos os espíritos, como disse João. Realmente é esse o quadro. Tão complexo que não apenas tem gerado autoilusões desastrosas. A outra coisa, bota aí, gente, esse é o 8º parágrafo, tá? Para a gente poder depois não se perder. Então, ele diz aqui, tão complexo que não apenas tem gerado grandes ilusões, ilusões são enganos, né? Grandes ilusões desastrosas, mas também equívocos, enganos lamentáveis em pesquisadores que deixam sua competência neutralizar-se ante a paixão pelas ideias preconcebidas. Ô, Rose, você quer desculpar, mas eu que estou equivocado, tinha pego o livro errado. Aí até falei com o Eloá. Eu estou meio confusa, botei aqui o marco, o meu livro é esse aqui, vou mostrar, quer ver? Ai, misericórdia. Meu livro é esse aqui, ó. Olha aqui o meu, é com essa capa. Eu estou na 200, é essa capa aqui, ó. Espera aí. Página 339. Ah, tá certo, 339. Está lá em cima? Tá certo. E no terceiro parágrafo, Ah, realmente, ah, já achei, já tá certo, tá certo.
Então, eles aqui, ó, tão complexo, realmente é esse o quadro, tão complexo que não apenas tem gerado autoilusões, né? Muita gente tem se deixado levar pelos enganos. E ele diz aqui, autoilusões desastrosas. Então, aquele que se deixa levar pelas palavras dos espíritos, sem fazer o que Kardec e João recomendam, se deixa levar por autoilusões desastrosas. Não é só aquela coisinha, não. Eu me enganei um pouquinho, não. São desastrosas, mas também equívocos, lamentáveis, em pesquisadores. Quer dizer, uma pessoa que é pesquisadora, você imagina o quê? Que ela tem bastante conhecimento, né? Então, em pesquisadores que deixam sua competência, sua capacidade, seu conhecimento neutralizar-se, quase como congelar-se ante a paixão pelas ideias preconcebidas. O espírito, muitas vezes, diz para ele o que ele quer ouvir, apesar dele saber que não é muito adequado, mas eu quero que a minha ideia prevaleça, né? A minha ideia prevaleça. Então, o espírito, o que faz? Estimula isso. Aquele tipo de coisa assim, né? Não, você está certo, o mundo é que está errado. Você está certíssimo, o mundo é que está errado. O mundo não vê o gênio que você é. E aí a pessoa se deixa levar. Aí entra o processo da fascinação, né? E tem aí, ante a paixão pelas ideias preconcebidas, tentando enquadrar o fenômeno num corpo morto de hipóteses prediletas, em vez de deduzir as leis que o regem a partir da serena observação dos fatos. Então a pessoa começa a querer inventar explicações mirabolantes, quando bastaria ele observar o fenômeno e deduzir as leis que o regem a partir de serena observação dos fatos. Observa os fatos com tranquilidade, que você vai chegar à conclusão. Mas aí a pessoa quer, né, criar aquela tese especial, enfeitada, e aí o espírito percebe a vaidade do pesquisador, né? E aí, ó, e quantos não tem aí por aí escrevendo livros, né? Cheio de dessas mirabolâncias aqui, que só não passam de fantasias. Rose, agora já é o 9. Agora é o 9, vamos para o 9. É preciso que no nono parágrafo, é preciso observar, ainda que nem sempre a comunicação psicográfica de características mediúnicas provém de um espírito desencarnado. Aquilo que nós já falamos, né? Lembrar que, às vezes, a psicografia não vem de um desencarnado, que nós, encarnados, também podemos mandar mensagens psicográficas quando estamos no desdobramento. E aí eu mando a mensagem através de um médium. Através de um médium. Então, isso aqui é preciso observar ainda que nem sempre a comunicação psicográfica de características mediúnicas. Lembra? Fenômeno mediúnico é aquele que tem os três elementos, o espírito desdobrado ou desencarnado, o médium e quem recebe a mensagem. Provém de um espírito desencarnado. Já Kardec nos alertava para esse aspecto ao informar que o espírito encarnado, que somos nós, também pode comunicar-se através de um médium, como se desencarnado estivesse, pois não deixa de ser espírito somente porque está preso ao corpo material. Então, não é porque eu estou aqui encarnado que eu deixei de ser espírito. Eu continuo sendo espírito. Aí vocês podem anotar aí, mas não precisa pegar, não, eu pego aqui. Anotem aí. Livro dos Médiuns, bota assim, L.M, tudo com letra maiúscula. LM, dois pontos. Item 223, entre parênteses,
Segunda pergunta, ou pergunta 2. Aí a gente vai abreviando, né? Aqui do Livro dos Médiuns, no capítulo 19, do papel dos médiuns das comunicações espíritas, na questão 223, no item 2, Kardec faz a seguinte pergunta: as comunicações escritas, que é a psicográfica, ou verbais, que é a psicofônica, também podem emanar do espírito encarnado do médium? Quer dizer, também podem vir de nós, que estamos aqui no corpo de carne? E os espíritos dizem: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, quer dizer, se está desdobrado, ele goza de um maior grau de liberdade. Recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que os chameis. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na Terra. Eles, então, vos falam como espíritos e não como homens. Então, quando um encarnado desdobra pelo sono, ou porque entrou em transe, foi hipnotizado por alguém, e ele fala com o médium, ele não está falando como a personalidade Rose, Denise, Ana, Alberto. Ele desdobrou, ele está mais livre, o corpo está lá. Agora ele fala como espírito imortal. E às vezes, quando ele fala, você não o reconhece, porque o discurso dele é diferente de quando ele está aqui encarnado. Porque quando ele está encarnado, às vezes ele se interessa. Por exemplo, quer ver um problema que às vezes acontece? Uma pessoa estava aqui encarnada, né? Isso aconteceu com uma família. E o pai gostava muito assim, de esportes, futebol, essas coisas todas. Aí ele desencarnou, agora está livre do corpo, tem maior liberdade. Passado um tempo, ele mandou uma mensagem psicográfica. Aí a família disse: não, essa mensagem é falsa. Não é o meu pai. Porque o que ele está trazendo para a gente, como objeto do interesse dele, não tem nada a ver com o que ele gostava aqui. Ele não falou do futebol, das coisas que falava. Mas quem gostava do futebol era a personalidade que estava encarnada aqui, vivendo como homem aqui. No momento que ele se liberta e volta ao mundo dos espíritos, o interesse dele volta a ser muito mais amplo. Os interesses que envolvem o espírito imortal. A família não reconhecia ele por isso. A mesma coisa pode acontecer conosco. Quando você desdobra pelo sono e chega ao plano espiritual, muitas vezes você não vai ficar no plano espiritual se interessando pelo Big Brother, pelo desfile da escola de samba, que se a Beija-Flor ganhou, se a outra não ganhou, quem ganhou o Oscar. Esse assunto nosso daqui não é do interesse do espírito imortal. Ele lá do plano espiritual, ele está livre do corpo, tem maior liberdade. A memória dele é mais ampla, os interesses dele são outros. Entendeu? Então, por isso que ele diz aqui, quando ele fala aqui, ó, por que ficais sabendo entre os espíritos que evocais alguns há que estão encarnados na Terra? Eles, então, esses encarnados que falam desdobrados, vos falam como espíritos e não como homens. Falar como espíritos e não como homens é falar de coisas espirituais, dos verdadeiros interesses, e não das questões aqui do dia a dia. Se eu estou empregado, se eu estou ganhando pouco. Isso é questão aqui da Terra. Ele vai falar de coisas que realmente são importantes para o espírito evoluir. Porque o nosso interesse como espírito é bem diferente. Isso ele tendo um certo. Sim, a gente está falando daquele que já tem um relativo conhecimento, tá? Um relativo conhecimento. O interesse dele vai ser outro, entendeu? Por isso que ele fala: esses vos falam como espíritos e não como homens. Por que não se havia de dar um beijo com o médium?
Entendeu? Então, é o que Kardec, o que Emílio trouxe aqui para a gente, né? É, quando ele fala aqui, já Kardec, olha aqui no Livro dos Médios, nos alertava para esse aspecto, ao informar que o espírito encarnado também pode comunicar-se através de um médium, como se estivesse desencarnado, pois não deixa de ser um espírito, somente porque está preso ao corpo material. Eu estou temporariamente ligado ao corpo material, mas eu sou um espírito imortal. Você pode repetir o livro dos médios? Livro dos Médios, item 223, segunda pergunta, no capítulo 19. Tá bom? Então, isso aqui a gente tem. Porque tem gente que não aceita isso, tá? Tem gente que não entende que nós, encarnados, desdobrados, podemos mandar uma mensagem através da psicofonia e da psicografia. Se eu estou como espírito e tem um médium, e tem alguém querendo ouvir a mensagem, tem aí o fenômeno mediúnico, como disse Kardec. Ô, Rose, Oi. o Leon Denis não se enquadra nisso, né? Porque os livros deles não são psicografados, né? Não, 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 não. Ali é as obras dele. Obras dele, né? Obras dele, entendeu? Ele Entendi. é espírita, um filósofo, não é nem fenômeno anímico, tá? Não é fenômeno anímico. Ele, um estudioso da doutrina, que escreve livros, como a Sueli Cadochub, como Hermínio de Miranda. Inclusive, o Hermínio faz questão de dizer que ele não é médio ostensivo. Ele não é. Então, é fruto dos estudos das pesquisas. Isso é Tá? muito importante, né? Muito importante. Os livros do É, Leandro. quando eles admitem isso. É livros que eles escrevem, fruto do estudo deles. Entendeu? Aí ele vai dizer, continua aqui. Sobre esse aspecto, o Dr. Fodor tem interessantes contribuições a oferecer. Segundo ele, esse doutor, o jornalista inglês William Stead recebeu durante 15 anos esse jornalista, esse doutor inglês, Fodor, que está trazendo esse caso. Ele disse que esse jornalista inglês, durante 15 anos, né, recebeu durante 15 anos comunicações dessa natureza de vários de seus amigos encarnados. Então, o jornalista fala que ele recebeu inúmeras comunicações dos amigos deles encarnados. Então, é o médium Fodor que vem contando, né? Não lhe foi difícil comprovar a exatidão desses textos, em meticulosa pesquisa pessoal que levou a ter e o convenceu da autenticidade deles. Então, ele deveria, durante o sono, receber mensagem de outros amigos dele encarnados, que estavam desdobrados. Vários amigos dele, que deveriam ser todos intelectuais, que todo mundo ia dormir, e esses amigos dele desdobravam e vinham falar com ele, trazer mensagens para ele. E depois, ao analisar as mensagens, ele foi reconhecer os amigos. Disse assim, ó, essa ideia aqui, essa é de Fernanda. Porque, né? Ele conhecia os amigos dele, os estudiosos amigos. Então, ao analisar os textos, ele identificava um por um. Aí você que foi falando, que mandou essa mensagem para mim, mas ele está enganado. 15 anos, né? 15 anos recebendo mensagem dos amigos e conhecendo os amigos, ele sabia. Pegava um texto, isso é fulano, né? E todos encarnados. Por isso que ele diz, não foi difícil para o jornalista comprovar a exatidão desses textos. Porque, inclusive, ele pode ter pego os textos depois e ter apresentado para os amigos. Olha o que eu recebi. O cara olha e diz assim, isso é minha ideia. Pode nem lembrar de ter enviado. Mas a analisou o texto assim, isso aqui é... Como é que você conseguiu isso aqui? E aí ele falava, né? Porque ele comprovou. Comprovar desses meticulosa pesquisa pessoal que levou a termo e o convenceu da autenticidade deles.
pode verificar nessas pesquisas que nem sempre, isso o jornalista pode verificar nessas pesquisas que nem sempre os comunicantes tinham conhecimento do que lhe transmitiam. Olha aí. Esse já é o 10. Esse aqui. De um pulando, você vai botando o número, né? Então, ele foi pesquisar e descobriu que os amigos nem sempre sabiam que tinham mandado a mensagem para ele. Entendeu? Stiede, que é o inglês, o jornalista, não foi, porém, o único psicógrafo. Ele era médio psicógrafo. O amigo desencarnado, desculpe, o amigo encarnado desdobrado mandava para ele e ele psicografava. Fenômeno mediúnico, porque ele publicava depois, né? Ele publicava, ele passava para alguém, né? Então, ele pôde verificar nessas pesquisas que nem sempre os comunicantes transmitiam. Stiede não foi, porém, o único psicógrafo a produzir esse tipo de fenômeno. Ele próprio conhecia pelo menos uma dezena de outros sensitivos com os quais acontecia o mesmo tipo de manifestação. Sensitivo é todo aquele que tem, de alguma forma, em algum grau, contato com os espíritos, sentem a presença dos espíritos. Então, todos nós somos sensitivos, mas nem todos os sensitivos são médios ostensivos, e todos os médios são sensitivos. Então, ele psicografava, tá? E ele diz aqui, né, que ele conhecia várias pessoas, vários outros sensitivos, com os quais acontecia o mesmo tipo de manifestação. Há, a respeito, curioso depoimento de uma sensitiva, de nome Felícia Scatcher. Reparou como o Hermínio está usando muito o termo sensitivo em vez de médium, porque ele está querendo mostrar que todos nós somos sensitivos. Tá? A respeito, curioso depoimento de uma sensitiva de nome Felícia, que a certa altura e relutantemente começou a receber mensagens assinadas por pessoas que ela sabia vivas e bem conhecidas, embora lhe fossem pessoalmente estranhas. Então, ela recebia comunicação de repente, uma personalidade, né? Um professor, um escritor conhecido, né? Ela dizia que coisa esquisita, o cara, eu estou recebendo mensagem assinada pelo cara, o cara está ali, vivo, né? Pelo menos um desses episódios ela conferiu, sabendo que, num jantar para o qual fora convidada em Paris, iria encontrar-se com um determinado cientista, famoso, diz ela. Ela levou consigo os textos que havia recebido dele, meses antes. Ela não comunicou nada a ele. Ela recebeu textos que ele assinou pela psicografia. Aí ela aproveitou que ia encontrar com ele num jantar e levou os textos com ela para mostrar a ele, né? Não foi surpresa para ela ouvi-lo expressar os mesmos sentimentos que lhe havia transmitido por psicografia e linguagem, aliás, que obviamente não era a sua habitual. Então, ele não era francês, né? Que ela diz aqui, ó, expressar os mesmos sentimentos que lhe havia transmitido por psicografia em linguagem, aliás, que obviamente não era a sua habitual. Então, quando ela foi conversar com ele, deveria ser em inglês, ela é francesa, ela é inglês, ela foi conversar com ele, e ela não mostrou a ele os escritos. Mas ela percebeu que, quando ele estava conversando sobre vários assuntos, os assuntos que ele falava eram os assuntos que estavam aqui no texto. A mesma ideia. Ela deve ter puxado o assunto, de repente, né? Ele abordou no texto. E ele, ao se expressar através de linguagem, né, ali do diálogo, da conversa, ela percebeu que as ideias que ele estava expressando eram as mesmas que ele havia mandado para ela através do texto, da psicografia, né? Ficou em mim a frustração que partilho com o leitor. Ele quer dizer, eu fiquei frustrado de não saber se o cientista
tomou conhecimento do fenômeno e o que pensou a respeito. Ele ficou frustrado em mim. Poxa, ela não mostrou o texto para ele, ela não perguntou para ele, o que que você acha disso? Né? Eu fiquei frustrado porque ela não, de repente, ela também, né, não tinha intimidade com o homem. Ia passar isso para o homem, ele podia chamar ela de maluca ou qualquer coisa assim, apesar de que tudo que ele estava falando era o que ele expressava ali, né? Intrigado com o problema, Stíade, que é o jornalista, né? Stíade perguntou certa vez a Júlia, o espírito que se comunicava regularmente com ele. Então, Júlia é um espírito, e esse espírito se comunicava sempre com ele. E ele perguntou para o espírito como era possível alguém transmitir-lhe pela psicografia coisas que nunca lhe diria pessoalmente. Ele disse assim, poxa, às vezes a pessoa que está mandando a mensagem para mim, de repente está abrindo o coração, está falando coisas da sua intimidade que pessoalmente ele não teria coragem de falar. Já que todos eram amigos dele, e ele tinha contato com esses amigos. E ele, nenhum deles nunca falou de intimidades com ele, mas da psicografia falava. E ele quis saber isso a Júlia. Por que que, através da psicografia, ele fala da intimidade, coisas que pessoalmente ele não fala? Ele perguntou para o espírito, Júlia. O espírito respondeu-lhe que o ser encarnado não revela segredos pessoais a não ser deliberadamente. Quer dizer, o ser encarnado só revela segredos pessoais se ele tiver muita confiança no outro, se for um amigo íntimo, né? Para ele poder se abrir, contar, até porque se não tiver muita confiança da pessoa, né, é perigoso. Mas é mais mais que o ser real. Quem é o ser real? É o espírito imortal, desdobrado, liberto, mas que o ser real é muito diferente. Ele fica atrás dos sentidos físicos e da mente, usando um e outro como lhe apraz. Porque o ser imortal tem interesses de, como a Denise falou, aquele que já tem um certo nível de elevação, ele tem interesses diferentes. Então, ele diz aqui, ele botou entre parênteses, atrás dos sentidos físicos e da mente. Quer dizer, quando eu estou encarnada, eu estou muito ligada nos meus sentidos físicos, né? Na minha atenção e na minha mente. Estou aqui pensando, será que eu posso confiar na Denise? Né? Eu estou aqui avaliando, usando meus sentidos físicos. Será que a Ana tem cara de gente que eu posso confiar? Analiso os olhos dela, o sorriso, o jeito dela agir, não é? Observo, porque às vezes você, observando a ação da pessoa, você já tira, né, uma imagem da pessoa. Esse aí. Então, o ser encarnado fica muito ligado aos sentidos físicos e à mente, maquinando, pensando. Já o espírito imortal, nós, que ele chama de o ser real, verdadeiro, que é realmente o que nós somos, é muito diferente, né? Ele fica atrás dos sentidos físicos e da mente, quando um e eu, usando um e outro como ele atrás. Então, ele tem ele faz um apanhado muito maior, né? Ele tem um apanhado muito maior. Aí ela diz aqui, mas Stide, né, não estava ainda satisfeito e voltou a questionar como podia ele obter de um amigo encarnado informações tão precisas sem o conhecimento do comunicante. Como é que o comunicante pode dar informações tão precisas se ele, quando está encarnado aqui, ele não está sabendo de certas coisas? Aí ela diz aqui, Júlia informou o seguinte, o ser real é o espírito, tá? Nós, desdobrados, nem sempre se preocupa em dar conhecimento ao seu próprio cérebro, que transmitiu certa informação pela mão de alguém. Então, quando ele está mandando a mensagem, ele
não está fazendo questão, tá, que essa mensagem, registro que o cérebro dele registre. Entendeu? Por quê? Ele está desdobrado. Vamos imaginar assim: você sentou na poltrona e cochilou, desdobrou. Quando você está no plano espiritual, você quer mandar mensagem através do médium. O médium está lá na mesa psicografando. O que desdobrou está sentado na cadeira, cochilando. Do plano espiritual, ele manda a mensagem diretamente para o médium. Não faz passar pelo cérebro dele que está no corpo cochilando. Entendeu? Então, nem ele sabe. Quando ele acordar, Ele não porque o cérebro tem a noção do que ele falou, né? a mensagem não passou pelas células nervosas, lembra? Do Né? cérebro Pela físico. visão diencefálica, audição diencefálica, não passou pelo cérebro físico. Se não passou pelo cérebro físico, não ficou registrado. Às vezes pode ficar pouquinha coisa, mas pronto, se apaga. Às vezes é uma leve lembrança que Sabe? Então, tenta lembrar, mas não passou por aqui, pela minha máquina, pelo meu cérebro. Então, eles aqui, né? O ser real nem sempre se preocupa em dar conhecimento ao seu próprio cérebro, que transmitiu certa informação pela mão de alguém. Ele mandou da mente dele para a mente do médium e não passou pelo corpo dele. Ainda segundo o Dr. Fodor, uma senhora que ele menciona apenas pela inicial S, recebia regularmente mensagens psicográficas de Frederic Blackbond, o famoso pesquisador de Glastonbury, né, Bari, perfeitamente lúcido e ainda encarnado. Nos seus comentários sobre o assunto, Brigbrand declara que a temática das comunicações girava em torno das suas pesquisas arqueológicas. A partir de 1922, após um encontro pessoal com a sensitiva, intensificou-se o fenômeno, como se acabasse de ser reforçado o vínculo que havia entre eles. As comunicações passaram daí em diante a conter respostas a certas dúvidas que Bond tinha em mente, ainda que não conscientemente formuladas. Então, a partir do momento que ela conheceu o pesquisador, aí que esse intercâmbio ficou mais forte. Porque aí ela conhecendo, criou uma sintonia com ele, né? Viu que os interesses dele eram iguais aos dela, estabeleceu-se uma afinidade, uma sintonia. Aí que esse tipo de comunicação se tornou mais intensa, né? E ela, como ele diz aqui, ainda que não conscientemente formulada, ela não perguntava para ele as coisas referente ao que eles conversavam no intercâmbio espiritual. Ao que parece, portanto, seu espírito desdobrado servia-se da sensitiva para esclarecer aspectos que, como ser encarnado, constituíam verdadeiros enigmas para ele. Se dispusesse da sensibilidade adequada, ele próprio teria conseguido produzir os textos com as informações por psicografia anímica. Mas como ele não tinha a sensibilidade adequada, ele usava médium. Que aí ele precisa de um corpo físico com aquela característica, né, Exatamente. de sensibilidade. Exatamente. E ele não tinha. Ele não tinha. Ele não tinha. Ele não era psicógrafo. Então, ele não conseguia receber as mensagens psicografando. Do próprio espírito. Ele não conseguiria. Ele precisava de um médium. Ele precisava de um médium, porque ele não tinha essa mediunidade, esse tipo de mediunidade, né? Para poder colocar questões que ele, espírito, que ele gostaria de esclarecer. Exato, trazer para ele mesmo ali. Ele não tinha consciência. Ele não conseguia ser psicógrafo dele mesmo. Ele não conseguia. Então, ele precisava de intermediário. Vai, escreve o que eu estou pensando, porque eu não consigo escrever aquilo. Espírito imortal, registro. Aí Aí ele tenta ali. Aí ele entrava em contato com as informações dele mesmo. Olha só que interessante, né? Conta ainda Bond que certa vez a senhora S lhe enviou uma carta que ele, Bond, escreveu a si mesmo. Ele escreveu a carta para ele mesmo, mas teve que mandar para ela, né?
devidamente assinada com seu nome, ainda que a letra não fosse a sua. Então, ele tinha uma mensagem para ele, mas ele não podia escrever para ele. Então, ele tinha que mandar essa mensagem para uma médium. Ela escreveu e, no final, assinou. E depois, legal, o que você quer ouvir, né? O que você trouxe da sua mente, porque ele não tinha essa capacidade, esse tipo de mediunidade, né? De ouvir o seu próprio conhecimento, O próprio eu, né? né? O seu próprio eu e registrar. Ele não tinha esse conhecimento, de acessar para ele, homem, de acessar o seu inconsciente. Ele precisava desdobrar, acessava, mas não podia ele mesmo transmitir. Ele tinha que mandar para alguém para fazer essa ponte, né? Não há como ignorar a dificuldade que existe em atestar positivamente se o texto recebido por psicografia é de origem mediúnica ou anímica, tá? Então, não é fácil você dizer isso é mediúnico, isso é não mediúnico. Vamos usar Kardec, que o anímico é não mediúnico para Kardec. Isso não quer dizer, porém, que não seja possível fazê-lo. A mesma dificuldade prevalece quando se deseja identificar com precisão o espírito comunicante. Por exemplo, quando eu era dirigente de mesa mediúnica e doutrinadora, algumas vezes, quando o médium estava dando comunicação, eu percebia que a mensagem era anímica, ou melhor, não mediúnica. Eu percebia por quê? Porque as expressões. Então, o espírito chegava dando a comunicação dele, falando sobre o problema dele lá. Mas as expressões verbais eram do médium. Então, na realidade, ali, não era o espírito, era o próprio médium. Então, não importa que ele doutrina, ele é o espírito mortal. Então, sabe aquelas expressões que você usa no seu dia a dia? Né? A gente não tem frases que a gente costuma usar, por exemplo, eu uso muito o termo, expressão cara, né? O outro usa isso, o outro diz, Jesus, Maria José, né? Essas expressões. Que a gente, cada um tem, né? Algumas expressões que te marcam. Então, quando você percebia, eu percebi que o médium estava em transe, não era, ele estava em transe, e falando de uma problemática, e até se colocando como se fosse do sexo masculino. Mas as expressões que entremeavam o discurso dele era do médium era uma médium, era da médium que eu conhecia, era minha amiga. Poderia até ser um espírito, mas se fosse, ela, médium, estava influenciando muito, porque grande parte das expressões que ela usava, eu reconhecia como eram conversas habituais que eu tinha com ela. Então, de duas, uma. Ou era ela mesma, falando de questões pessoais dela, ou era um espírito dando a comunicação, mas que ela estava influenciando muito, porque o discurso, grande parte do discurso, eu reconhecia como sendo o discurso dela, porque era a intimidade que você tinha com a pessoa. E você aí você reconhece a gente que tem. Você reconhece, isso aí é fulano de tal que está falando. Entendeu? Então, é aquela coisa, você tem que observar, analisar, ouvir, prestar atenção. Então, não é impossível, não é tão fácil, mas ele diz aqui, né? Não é uma coisa impossível de acontecer, tá? E aí ele diz aqui, a mesma dificuldade prevalece quando se deseja identificar com precisão o espírito comunicante, tanto na psicografia anímica, que é o fenômeno não mediúnico, quanto na mediúnica, ou ainda na psicofonia. A doutrina espírita não ignora ou minimiza tais dificuldades. A doutrina espírita reconhece, há sim uma dificuldade, não uma incapacidade, mas uma dificuldade, tá? Mas alerta para o fato de que o fenômeno anímico, não mediúnico, não exclui nem renega o fenômeno espírita mediúnico. Então, existem os dois fenômenos. Ao contrário, confirma o dado que se o espírito encarnado pode manifestar-se pela psicografia, pela psicofonia,
contra qualquer faculdade ao seu alcance, inclusive materializando parcialmente. Então, olha aqui, vou prestar atenção. Uma pessoa encarnada, ela pode se desdobrar e se materializar em algum lugar. Por exemplo, Eurípides Barçanufo. Eurípides na sala de aula, né, dando aula para os seus alunos. É Sacramento, né? Eurípides é de Sacramento. Dando aula lá para os seus alunos. De repente, ele capta uma mensagem espiritual, um chamado, porque ele era, sabe quase como esses enfermeiros que faz parte, parteiro, que naquela época, 1920, 1915, não era nas áreas mais pobres, não tinha médico à vontade para atender o pessoal. Não. Iam essas pessoas. E ele era um assente. Ele ia fazer medicina, só não fez medicina porque a mãe dele teve um problema obsessivo gravíssimo. E ele ficou tratando da mãe, que era uma obsessão terrível que ela tinha. Por isso, ele não pôde ir para São Paulo para fazer a faculdade de medicina, porque, né, era ele que cuidava da mãe dele, ele era espírita, então ele cuidava da mãe dele, tratou da mãe dele, então ele não foi ser médico, mas ele tinha a medicina ali dentro dele, né? Então ele está dando aula e ele tinha uma mediunidade fantástica, ele recebe um aviso de uma mulher que está a léguas de distância, lá da roça, no meio da roça, e ela está tendo neném. Só que em casa, ela está com o marido. Ela vira para o marido e diz assim: olha, pega o cavalo e vai até a cidade e traz o seu Eurípides, porque é seu Eurípides que vai fazer meu parto, porque está chegando a hora. O marido pega o cavalo e vai. É quase 2 horas de viagem de cavalo. Ele, da escola dele, lá do centro da cidade, inclusive eu estive na escola dele, Colégio Allan Kardec, ele, durante a aula, ele sente o chamado. O que é que ele fala para os alunos dele? Gente, aguarda um pouquinho que eu vou sair. Mas ele, o sair dele é o seguinte, ele parava no meio da sala, fechava os olhos, entrava em transe e ficava ali parado. Aí, quando alguém batia na porta e entrava na sala, os alunos diziam assim: Ô, o seu Eurípides saiu um pouquinho já, mas ele voltou. Os alunos já sabiam. O seu Eurípides saiu um pouquinho, tá? A senhora espera. E os alunos ficavam lá em silêncio, esperando ele. Os alunos já até sabiam, né, Rose? Os Sabia, alunos já sabiam, interessante. sabia, porque várias vezes isso tinha acontecido. E aí ele foi até lá, chegou na casa dela, se materializou. Ela até disse para ele: "Mas se eu for, o meu marido chegou rápido, né? Já está aqui, não tem nem a hora que ele saiu." Ele se materializou, fez o parto, fez as recomendações todas e voltou. Quando o marido dela chegou da escola, ele disse: olha, o seu Eurípides já foi. Aí ele voltou. Quando ele chegou em casa, ela: "Ô, seu Eurípides acabou de sair daqui." Eu peguei, eu ordenei aquela coisa toda. Então, ele tinha essa capacidade. Era um médium extraordinário. Uma das reencarnações dele é lá na época de Jesus, quando ele era um escravo e ele pregava o evangelho. Isso depois de Jesus morrer, pregava o evangelho. Ele é preso, e como é que ele morre? Amarram ele na a perna e o braço em um cavalo. Assim, né? Era uma morte muito comum, né? Ele ia assim, entre dois cavalos, e os cavalos partem, subindo uma ladeira, e aí o corpo dele se estraçalha, né? A morte dele, foi assim, uma das mortes dele foi assim. Já era, da época de Jesus, um grande cristão, um discípulo de Jesus. Nasceu alguns anos depois que Jesus tinha morrido, mas ele encontrou os pais, já eram discípulos de Jesus, e foi evangelizado, pregou o evangelho, né, naqueles períodos do ano 400, 300, 400 depois de Cristo, né? Então já era um espírito de alta, entendeu? De alta estirpe. Eurípides Barçanufo, ele morre na gripe espanhola, porque ele estava em casa quando avisaram a ele que tinha um homem que tinha chegado na cidade, muito doente, estava lá numa hospedariazinha, e pediram a ele para ir até lá. A família até falou: não, não vai não, não vai não. E ele foi.
ele contraiu, morreu com 38 anos, né? 38. Mas a espiritualidade diz, não era mais para ele viver mais tempo, porque era um espírito assim de tanta, entendeu? Era para ter assim pouco tempo mesmo daqui. 38 anos, ele já tinha feito tudo que podia fazer, fundou escola, escreveu livros, tratou, fez o que fez. Inclusive, Dona Maria Modesto, aquela do reloginho que eu tenho, né, que ajudou o doutor Inácio Ferreira a fundar aquele hospital de doentes, hospital para doentes mentais, né, lá em Uberaba, né, ela morava em Sacramento, é jovem, bem jovem, recém-casada, e apresentou um processo obsessivo terrível. Terrível, terrível. Ele tratou Dona Maria Modesto e a curou da obsessão. E aí ela vai para Uberaba e funda este hospital, que eu também tive a oportunidade de conhecer, e dentro do hospital tem um salãozinho, um centro espírita, que é essa salinha aqui, ó. Essa salinha aqui, onde aí tem uma mesa comprida, nós assistimos uma reunião lá, onde o doutor Inácio Ferreira, ele era psiquiatra, né? Tratava os pacientes no hospital, e à noite ele pegava esses pacientes e levava para o centro, que era no mesmo terreno do hospital. Aquele hospital com prédio antigo, né? Naquele relógio até foto do hospital. E à noite, e a maioria dos pacientes dele eram processos obsessivos, internados da psiquiatria, mas que ele tratava como psiquiatra e tratava no centro espírita, e a maioria era problema, graves problemas obsessivos, e as pessoas tinham alta, né? Na mesma cidade que também teve o Hospital de Fogo Selvagem, que eu também tive, graças a Deus, a oportunidade de conhecer. Pessoas fantásticas, trabalho lindo, aquele centro ali. Até hoje é assim. Tem um hospital lá, a pessoa se interna, e o centro é aquela portinha que você entra, é uma sala que tem a mesa comprida de madeira, aquelas cadeirinhas muito simples, né? E uma salinha pequenininha assim do lado, onde eles faziam desobsessão, o centro era aqui um banheiro. Só isso, sabe? Nada de prédios. É aquela meia água pequenininha na frente do hospital, no cantinho assim do quintal. Coisas maravilhosas. Dona Maria Modesto aqui, ela tinha posses, então ela funda esse hospital lá em Uberaba, e o doutor Inácio Ferreira é chamado para trabalhar. Ele trabalhou 40 anos como psiquiatra dentro daquele hospital. Trabalho maravilhoso, né? Porque ele unia os dois lados, né? Não, Santo Antônio também. Santo Antônio também era um espírito também que fazia isso que Eurípides fazia, né? Tanto que ele foi defender o pai. O pai dele estava sendo julgado, acusado de um crime numa cidade, eu não me lembro bem, e ele estava em outra. E ele foi até lá em espírito, se materializou no tribunal e provou que o pai dele não estava, porque o pai dele estava com ele. Então, são espíritos que têm essa capacidade, encarnado, de se transportar e se materializar. Tá? Então, o que ele diz aqui? Onde que eu estou vendo? Tá. A doutrina espírita não ignora ou minimiza tais dificuldades, né? Mas alerta para o fato de que o fenômeno anímico não exclui nem renega o fenômeno espírito mediúnico. Ao contrário, confirma o dado que, se o espírito encarnado pode manifestar-se pela psicografia, pela psicofonia, ou por outra qualquer faculdade ao seu alcance, inclusive materializando-se parcialmente, porque não pode fazê-lo o espírito desencarnado, que dispõe de maior cota de liberdade. Então, se o encarnado, que tem o corpo, né, sendo um empecilho para ele, ele consegue fazer isso, o desencarnado que não tem o corpo não pode fazer até com mais facilidade, né? Essa materialização. Aí ele diz aqui, que dispõe de maior cota de liberdade, de conhecimento e de apoio, né, para o que pretende realizar nesse campo. É uma pergunta. O espírito tem mais, o desencarnado tem muito mais facilidade, muito mais recursos, né?
Além disso, existe abundante documentação testemunhal com suficiente credibilidade para demonstrar a autenticidade do fenômeno. Nosso objetivo aqui, como ficou dito a Lourdes, quer dizer, anteriormente, não é o de provar a realidade espiritual, mais do que suficientemente demonstrada, e sim o de desdobrar o conhecimento decorrente para que o agnosticismo, é aquela incredulidade de alguns, a negação de alguns, não retarde a marcha dos que desejam seguir em frente. Lembremos apenas um caso dentre muitos, o da mensagem autógrafa de Chalmontet, o falecido prefeito de Checenaz, na Suíça, constante do livro, tem o nome do livro aqui que eu não vou ler, do professor Flournoy, e que deixou sem explicações o autor do livro, adversário declarado e enfático da doutrina dos espíritos. Né? Então, o prefeito falecido mandou uma mensagem, né, para um professor que escreveu um livro e que era adversário dele. E esse professor deve ter identificado. Só para a gente, antes da gente encerrar, eu vou citar um caso aqui. Eu não me lembro o nome dele, foi um dos maiores mágicos que já existiu. Vê se você lembra mesmo. Não. Oi? Não, oi? Um dos maiores mágicos que nós já conhecemos, do início do século XX. Um mágico. Oi? Fala, Rodin. Não me lembro se é isso. Era um dos maiores mágicos que já aconteceu, já existiu. Tá? Agora o nome dele me fugiu. Ele era famosíssimo. Famosíssimo. Fala direito. Rodin. Houdini, tá? Então, Houdini, um dos maiores mágicos, ilusionista, ele morre lá em uma das suas experiências de mágica. Mas ele tinha como. Porque Houdini, ele era meio místico. Ele era meio místico. Ele achava que ele nunca ia morrer, que ele poderia sair de qualquer coisa. Então ele se acorrentava, botava aqueles cadeado, era mergulhado em tina com água, e ele conseguia, em questão de minutos, conseguia abrir tudo aquilo e se libertar. Um dia, uma das experiências dele não dá certo. Ele não consegue sair e ele acaba morrendo. Mas ele tinha conversado com a esposa dele o seguinte, porque como ele tinha essa coisa mística, ele tinha dito para ela o seguinte: eu não vou morrer, sou imortal. Então ele disse para ela: um dia, depois que eu morrer, que eu não estiver mais nesse mundo, eu vou dizer para você uma frase. E disse para ela uma poesia, uma frase dele. Disse, eu estou aqui, meu amor, sou eu dele. Falou uma frase bonita para ela, de amor. Ela, ai, que isso? Ele grava essa mensagem. E ela gravou. Passados alguns anos, ele foi fazer lá o espetáculo, morreu. Morreu, tudo bem, aquela coisa, o Didi morreu, foi aquele escândalo, né, porque ele era muito famoso. 2 ou 3 anos depois, um homem a procurou, dizendo que era um médium. Isso lá no início do século XX. E ela ficou meio assim, né? Eu não acredito nisso, né? Aí ele virou-se para ela e disse assim: eu tenho uma mensagem para você. Ela, que mensagem? Mas eu só posso dizer no seu ouvido. Que era uma coisa bem íntima do casal, né? Eu só posso dizer no seu ouvido. Aí ela disse, tem até um filme, né? Aí ela disse assim: então fala. Ele se curvou, falou no ouvido dela. Quando ele acabou de falar, ela olhou para ele e disse assim: realmente você sobreviveu. Realmente você sobreviveu. Porque era uma mensagem íntima do casal. Só os dois sabiam, né? Mas porque o homem falou assim: eu só posso dizer a sua vida, porque da intimidade, né? Ela pode falar. Aí, quando ele disse, ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e disse: é verdade, você sobreviveu. Então, ela teve ali a prova, né? A prova enfática que ele sobreviveu da imortalidade da alma, porque só ela e ele sabiam, porque era de uma grande intimidade do casal, né? E esse homem foi até lá, ele se manifestou através do médium e pediu para ele ir lá, porque ele queria dizer, entendeu? Não foi o médium e ouviu a mensagem dele e transmitiu para ela.
O médium disse que tinha uma mensagem para ela. E quando o médium se curva o ouvido, é ele que fala através do médium. Fenômeno mediúnico. Porque tem os três ali, né? Ele é que fala através do médium. O espírito fala para ele, tanto que ela reconhece não só a mensagem, a voz dele. Entendeu? Foi tão forte que era ele falando para ela. Tanto que quando o homem se afasta, ela olha para ele e diz: realmente você sobreviveu. Então era a voz dele com a mensagem que ele deu. Então, fenômeno mediúnico incontestável. E detalhe, ninguém ficou sabendo qual era a mensagem. Porque ela não contou. Ela não contou, era uma coisa dela. Mas ela reconheceu a mensagem, né? Então, muito interessante isso. Gente, semana que vem, dia 13, vai ser no parágrafo, eu parei de contar, 9, 10, 11, confere aí, Denise, comigo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, acresce que. É. Parágrafo 21. Eu perdi um aqui. Vai ser assim. Acresce que muitas vezes, tá? Dia 13. 13/3. Acresce que muitas vezes, como lembra o Polanyi, é o parágrafo 21, tá? Hoje nós temos na nossa. A gente, ó, domingo, amanhã eu vou mandar o link. Domingo vai acontecer o nosso segundo seminário espírita Ivone do Amaral Pereira. O tema, obsessão. Quem vai fazer o seminário é o nosso irmão Vitor Hugo. Eu vou mandar para vocês amanhã, ou hoje mesmo, o cartaz novamente com o link. Compartilha, gente. Compartilha. Mandem para suas redes sociais espíritas, para aqueles seus amigos, porque esse tema é muito importante. Muito importante. E eu tenho certeza que o Vitor vai fazer uma coisa extraordinária, maravilhoso. E também temos que lembrar que no domingo, dia 9, é a data da desencarnação de Ivone do Amaral Pereira. É a data. Eu não me lembro quantos anos faz que ela morreu, mas ela morreu no dia 9 de março, o dia do nosso seminário, né? Então vamos homenagear essa nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, né? E hoje nós temos a nossa palestra com a nossa irmã Hortência Lawson, do Leon Denis, que vai falar sobre aquele que se eleva será rebaixado. Uma palestra, um tema bastante interessante, continuando o que o nosso irmão Alberto falou na quinta-feira passada, né? Então, vamos participar. Então, eu vou dar a paradinha agora, né? Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade desses estudos, né, que estamos fazendo, que isso tem nos ajudado muito na nossa caminhada. Que o Senhor continue a nos abençoar. Graças a Deus.